Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 24 de maio de 2022, aniversário da Ana Cláudia. Deixando os parabéns para ela aqui. Vamos cantar parabéns para ela rapidinho? Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E para Ana Cláudia nada? Tudo. E como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora. É hora. Ratimbu. Ana Cláudia. Muitos cálculos de matemática na sua vida, Ana Cláudia. Quando a gente chegou ali na sala da calculadora, nós começamos a cantar com o tempo. Então lá, voltando à aula que nós estamos gravando, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henrique, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 6º ano do ensino fundamental, anos finais. E hoje todos os alunos vieram. Vamos lá. Nomes: Maísa, Elias, Nicole Ferraz, Ana Cláudia, Ana Alice, Aí, não faltou nenhum aluno hoje, né? Que maravilha. Mas mesmo assim a aula é gravada, postada no canal do YouTube, youtube.com/ricardohenk, onde os meus alunos receberão no cair da noite, olha que chique, o link, no cair da noite vocês vão receber o link, a hora que começar a escurecer. A hora que eu chegar em casa eu mando o link para os meus alunos, para que eles possam ter, para rever a aula em caso de dúvida, e quando chegar perto da prova também, vocês têm todas as aulas lá para estudar para a prova, né? Então, o material que nós estamos estudando é Currículo em Ação, Matemática, volume 1. Ainda estamos no primeiro bimestre, porém nós não vamos pular nenhuma página, então nós não vamos atropelar as coisas. Dando continuidade então, Situação Aprendizagem 6, parte 2. Na descrição desse vídeo você encontra um link que vai para a playlist, onde tem todas as aulas que nós já gravamos sobre esse material. Dando início então, página 9 fala sobre a situação aprendizagem 6. O que fala? Fala assim: por fim, nas situações de aprendizagem 5 e 6, iremos resolver e elaborar situações-problema que envolvam as grandezas, comprimento, massa, que foi a aula passada, tempo foi a aula passada, temperatura, que é a aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre temperatura, que era a lição de casa. Área de triângulos e retângulos. Continuando. Capacidade, volume, sólidos formados por blocos retangulares. Lá na página... qual é a habilidade? A habilidade EF06MA24. Objetos de conhecimento. Situações... Problema sobre medidas envolvendo grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. Então, matemática, página 35. Temperatura no dia a dia. É a continuação da nossa aula, então. Lá na página 35, atividade 2, temperatura no dia a dia. 2.1. O termômetro é um aparelho usado para medir temperaturas. Ele consiste em um tubo capilar que contém um bulbo cheio de mercúrio. E à medida que a temperatura aumenta, esse líquido se expande, definindo assim a temperatura de um corpo ou de um ambiente. Você só conhece agora aquela temperatura, termômetro digital, né? Que a gente chega na escola e coloca na testa da gente e fala. E tem um outro que você coloca embaixo do braço, nas axilas, aqui em Guapiara, conhecido como sovaco, né? Você coloca o termômetro lá nas axilas ou sovaco e fica esperando ele apitar, não é assim? Então, na época que eu era criança era o de vidro. Cada vez que eu derrubava no chão era uma surra que eu levava, porque caiu, quebrou, né? Então o que acontece? Você colocava e ele ia aumentando a sua temperatura. Olha aqui, esses termômetros são parecidos com aqueles que tem em geladeira para medir a temperatura, né?
Então vamos lá. Ele veio uma pergunta aqui, não vem? Virando a página aí, vai vir a pergunta. Tem 4 termômetros ali, né? Na página 36, ele fala assim: com base na imagem apresentada, responda as seguintes perguntas. A. Qual é a temperatura descrita em cada termômetro? 40. O primeiro é... Calma aí, vamos sortear um aluno para responder um por vez. Hoje é dia 24, então vamos sortear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Maísa, no primeiro termômetro aí, qual a temperatura que está marcando? 40 graus. Muito bem. Então no primeiro, 40 graus o quê? Celsius. Né? Então aqui é 40 graus Celsius. 40 graus Celsius. Não tem o tracinho embaixo, tá? No primeiro termômetro. Escolhe uma, Isa. Escolhe um colega. Quem? A Ana Alice. Ana Cláudia, aniversariante do dia. Quantos graus o segundo, Ana Cláudia? 25 graus Celsius. Bom, eu vou ser sincero para vocês, vou ter que usar uma lupa aqui para poder enxergar. Então, vamos ver? 20, cada tracinho é 1. 20,1, 20,2, 20,3, 20... Não é 20, não. Do 20 até o 30 tem 10, né? Então, 21, 22, 23, 24, 20 e... Bem certinho no 25. Para vocês precisaram usar lupa também ou não? Então, no segundo, 25 graus... Ah, tem que pôr o C aqui, ó. Celsius. 25 graus Celsius no segundo. Chama um colega agora. Eu? É. Um coleguinha ou uma coleguinha. Quem? Ferraz. Quantos graus deu no seu segundo, no terceiro termômetro? Terceiro tem 15 graus. 15 graus? Eu vou dar um zoom aqui, ó. 10, a pontinha da mão que tá marcando. 11, 12, 13, opa! 11, 12, 13, 14, 15. Tá certinho. Parabéns. Sua vista tá muito boa. Escolhe um coleguinha ou uma coleguinha. O da Natália eu acho que é o mais difícil, Natália. Quantos graus deu o seu aí? Deu 0. Por isso que eu acho que é o mais difícil. Vamos dar o zoom para ver? Pode falar. Não, é 1. É que do 0 até o 10 foi dividido em 10 partes. Então eu também estava confundindo com 0,1. Seria 0,1 se aqui fosse 1 em lugar de 10. Então ele é 1. Repare, olhem bem para vocês verem de pertinho. Ele está um pouquinho para cima do 0. Então ele tem 1 grau. Para baixo é negativo. Para baixo é negativo. Gostei da pergunta da Ana Cláudia. Para baixo é negativo. Então 1 grau Celsius no quarto. Nós estaria tudo congelando essas horas. Certo? Vou subir com a letra bonitinha, que a minha letra ali está muito feia. Lá, o primeiro, 40 graus Celsius. O segundo, 25 graus Celsius. O terceiro, 15 graus Celsius. E o quarto, 1 grau Celsius. Bala, chicletes, babalu, corinho de boi, tudo no lixo, por favor. Não esqueçam. Então vamos lá. B. Não vou engolir, viu, turma? Para engolir depois dá trabalho para sair depois. Quem? Valentina, jogue também. Tá bem quietinho, acabou que você se mexer ali. Já jogou. B. Qual é a diferença? Olha que interessante aqui. Vamos ver quem entendeu aqui. Qual é a diferença térmica entre a maior e a menor temperatura apresentada pelos termômetros? Natália, escolhe um colega que não foi ainda. Ela foi, eu fui, a Maísa foi, você foi. Tem a Valentina, a Daiane, o Elias e a Ana. Elias. Elias, qual é a diferença térmica do maior com o menor?
Qual é a diferença térmica apresentada entre a maior temperatura e a menor temperatura? A maior? A maior é mais quente. Então, qual é a maior? Entendi. Você está querendo responder para mim a diferença no português? Não. Você está falando que a maior é mais quente e a menor é mais fria. Essa é, mas eu quero saber a diferença entre elas. 40 graus Celsius é a maior. E a menor? 1 grau Celsius. Agora eu quero saber qual é a diferença entre essas duas temperaturas. O que quer dizer diferença na matemática? O que quer dizer diferença na matemática? Então, tá. Qual é a diferença de 40 para 1? Tá perdidinho na aula hoje, né? 39. Por quê? Que conta que faz para descobrir a diferença? 40 menos 1. É menos. Diferença é menos, Elias. Se complicou toda aí, é uma coisa tão simples. Por exemplo, quantos anos você tem? 11. Eu tenho 40. Qual é a diferença de idade entre nós dois? É fazer 40 menos 11. Professor, quando você fez aniversário, não? Eu vou fazer 41 no dia 30, segunda-feira que vem. Você achou que eu era mais velho ou mais novo? Olha, 2 pontos positivos pra você achar que o professor Ricardo tá mais novo. O senhor parece que tem uns 37. Aí, 5 pontos positivos pra você. Eu achei que tinha Olha, mais pontos positivos pra você. uns 18. Quantos? Eu achei que você tinha 15, senhor. 15? Ah, você já passou de série. Tô brincando, brincadeira à parte. Que bom que eu não tô aparentando. Vou fazer 41 ano que vem. Ano que vem não. Segunda-feira que vem. 35. Olha lá, a conta aqui, a Ferraz fez de cabeça. 40 menos 1. 0 dá para tirar 1? Não. Empresta do vizinho. Fica 3, aqui fica 10. 10 que tira 1 dá 9. 3 que não tira nada, 3. Então a diferença é de 30 graus Celsius. Então a diferença de temperatura, da maior temperatura com a menor, de 39 graus Celsius. Então, Elias, guarda na sua cabeça. Quando falar em matemática, a diferença é resolvida pela conta de menos. Agora, olha a letra C. O termômetro é utilizado frequentemente nas residências para averiguar. O que quer dizer averiguar? Saber quanto tem. Conferir, medir, né? Você chega lá no hospital e fala assim, eles vão averiguar sua temperatura. Você fala, meu Deus, será que vão matar eu? Não. Vão colocar um termômetro embaixo do seu sovaco lá, e aí se espera o tempo e vão averiguar. Eles falam também aferir a temperatura, tá? Eu fui no hospital esse dia lá e eles falaram, tem que aferir a temperatura, aferir a pressão, ou seja, conferir a pressão. Então, averiguar se uma pessoa está ou não com febre. Ai. Pesquise. No caso, nós não estamos com internet aqui. Ou converse com algumas pessoas. Não vamos conversar entre vocês. Não, vamos conversar. Quem conversou em casa já sabe a resposta. Ou com as pessoas sobre qual é a temperatura de uma pessoa com febre. Registre seus apontamentos. 36,5. 36,5. 37 já tá com febre. 37 já está com febre. Não, mais ou menos. 37 é quase. Deixa eu falar porque 36 e 37 não, tá? Porque quando teve uma vez que eu vim aqui na escola, eu tava com 36, eu tava dentro de bicicleta. E daí? E aí eles deixaram, acho que 2 minutinhos, disse que eu não tava com febre, eu tava um pouco quente só. Eu acho que uns 40. Joga os chicletes no lixo, que agora eu vi. Uns 40 graus. 40 graus eu vou falar pra vocês. A pessoa tá quase convulsionando já de febre. Pode falar, fala aí. E aí? Ela falou que é acima de uns 37,5. 37,5. E eu vou falar um negócio pra vocês. Eu fui pesquisar, né? Porque ali fala pesquisa, tá? E aí eu pesquisei e descobri o seguinte. Tem várias, cada um fala uma coisa, certo? Tem uns que falam que a temperatura do corpo humano normal é de 36 a 37. Se você está abaixo de 36, quer dizer que você está muito gelado. Se você está com 36 até 37, normal.
Aí de 37 até 37,5 é estado febril, não é febrícula que eles falam. Não é bem uma febre. Aí acima do 37,5 já é febrão mesmo. 40 então a pessoa está quase tendo convulsão já. Então tem várias. Eu coloquei assim, ó. Eu não quis colocar febrícula lá, que eu achei estranha a palavra febrícula. Então, resposta pessoal, né? Quem colocou entre isso aí tá certo também. Porque vocês conversaram com pessoas, pesquisaram. Resposta pessoal. Eu pesquisei e fiz um resumo. A temperatura corpórea considerada ideal de uma pessoa varia entre 36 graus e 37 graus. Se obtiver um valor maior do que 37, a pessoa pode estar com início de febre. Mas eu sei que de 37,5 para cima já é considerado febre mesmo. Oi. Eu coloquei tipo assim, ó. Tipo assim, a temperatura normal de uma pessoa é 36, 37. Tá certo. Só que depende muito, tipo, da pessoa, tipo, sei lá, se ela, tipo, já tava correndo, daí já... Ah, tem isso também, né? Vamos supor, tava lá no sol a tarde inteira jogando bola. Provavelmente vai estar acima de 37. Daí é que nem a Valentina falou, tem que ficar parado um pouquinho na sombra, descansando. Mesma coisa a pressão alta. Quando a gente vai medir a pressão, a gente vai no hospital, eles mandam a gente esperar um pouquinho, porque se a gente veio caminhando até o hospital, a pressão vai alterar. Vamos lá. Próximo exercício. Virando a página aí. Não, na mesma página, né? 2.2. Foi observada a temperatura na cidade de São Paulo ao longo do dia, como mostra o gráfico a seguir. Olha o gráfico aí. O gráfico está medindo o quê? Tem duas grandezas. Quem sabe quais são as duas grandezas que tem no gráfico? 22 e 23? Não, primeiro, quais são as grandezas? Grandeza é o que dá para ser medido. O que eles mediram no gráfico? 20? Não é valor. Temperatura é uma grandeza. Qual é a outra grandeza? Tempo. Né? Então, tempo medido em horas. Ó, as grandezas. Temperatura está aqui, na vertical. E a grandeza tempo está na horizontal. Professor, essa era a lição de casa ou não? Eu acho que a lição de casa eu pedi só até o 2.2. Esse era também, não é? Até o 2.1 só. A gente descansar. Isso, é verdade. Agora vem uma pergunta aí. Com base nos dados apresentados, responda as seguintes perguntas. Quem foi o último que respondeu mesmo? Foi Elias. Elias, escolhe um colega. A Nicole Ou a Annelice, ou a Nicole, ou a Valentina. Não demora. Annelice, em qual horário foi atingida a temperatura máxima e a mínima também? Às 4 e Às 4 é a máxima, né? Deixa eu olhar se você acertou. Máxima 23. Que hora que aconteceu isso? Às 16 horas, às 4 horas. Isso mesmo, 4 horas da tarde, ou seja, 16 horas. E a mínima? Foi 13 às 8 horas. A temperatura mínima foi 13 graus às 8 horas da manhã. O professor Ricardo viajou na maionese agora. Muito bem, acertou em cheia. Escolhe um coleguinha para responder agora a B. Ou a Daiane ou a Valentina. Valentina. B. Pesquise o significado de amplitude térmica. Após a pesquisa, determine a amplitude térmica apresentada no gráfico. Bom, não dá para pesquisar agora, né? Então eu vou explicar para vocês e você determina para mim qual é a amplitude. Amplitude é quando você pega a amplitude térmica, é quando se pega a maior temperatura apresentada num período e a menor, e você descobre a diferença. O que é a diferença mesmo? diferente. Na matemática, o que é a diferença? Qual conta que eu faço? Deixa ele, vamos ver se ele prestou atenção. Qual a conta que acha a diferença entre dois valores? Conta, Maísa, qual é? Hã? Ai, meu Deus, os dois estão perdidos hoje. Qual é a diferença entre dois valores? Quem sabe fala. É menos.
Já falei já hoje. Marque na cabeça que você se apurou. E se apurou de novo. Qual é a temperatura, a diferença de temperatura térmica Valentina? Agora a Valentina responde. Qual conta que eu tenho que fazer? A menor e o maior, né? Eu tenho que pegar o menor e o maior. Daí como que eu descubro a diferença entre esses dois? Pega as 20 horas que... Às 20 horas não. 9 horas? 20 horas? Não, fale pra mim o que eu vou fazer. Mais fácil falar com calma. 20 Por que 20? menos... Por que 20? Porque o 20 é maior. Será que o 20 é maior? Olha, é melhor. É, 8 é maior. Não, 10 é maior. 10 é maior? Ai, meu Deus. Não, peraí que eu tô perdida. Você vai pegar a temperatura. Qual foi a maior temperatura que apresentou? Elias. Agora. Maior temperatura. Se não prestou atenção na resposta que a Ana Alice deu, ela achou a maior temperatura. Qual foi a maior temperatura? 18. Vamos olhar aqui. Vou falar para vocês as temperaturas. Então presta atenção. Você estava distraída já hoje. Às 8 horas da manhã, media 13 graus. Às 10 horas, media 18 graus. Às 14 horas, media 22 graus. Às 16 horas, mediu 23 graus. Às 18 horas, a temperatura media 20 graus. Às 20 horas, a temperatura media 17 graus. Qual foi a maior temperatura que chegou? 23. Muito bem. Aí, você vai fazer a subtração, ou seja, vai descobrir vai tirar a menor temperatura. Qual foi a menor temperatura? 8. Onde que você achou 8 graus? A menor temperatura... Ah, é 13. Eu entendi. Às 8 horas... Tá, 13. Eu pego só o grau, tá? Não pego o relógio, não pego a hora. Então, eu vou fazer 23 graus menos 13. Quantos que dá 3 que tira 3? 0. 2 que tira 1? 1. Então, quantos graus foi a amplitude térmica nesse dia? 10 graus. Então, quando eu pego o maior e tiro o menor. Elias, pare de brincar com o lápis e presta atenção. Então, o que é a amplitude térmica? É quando você faz a conta do quê? Vamos ver se você prestou atenção. Quem menos quem? Maior o quê? Maior horário? Não. Maior temperatura. Nós estamos achando amplitude térmica. O maior menos quem? Menor o quê? Isso, tá? Guarde isso na sua cabeça. É menos a conta, tá? Então, vamos lá. Eu fiz um texto ali, vou ler o texto. Amplitude térmica indica a diferença. Diferença quer dizer conta de menos. Pelo amor de Deus, guarde essa informação na cabeça de vocês. Diferença, conta de menos. Entre a temperatura máxima e a temperatura mínima, registrada em um determinado lugar. A amplitude térmica, neste caso, é de 23 graus menos 13 graus, que vai dar a resposta de 10 graus. C. Pesquise a previsão do tempo para amanhã, no local em que você está. Onde que nós estamos? Na escola, na cidade de Guapiara. As temperaturas máximas e mínimas e a amplitude térmica. Então eu vou fazer a pesquisa aqui, nós vamos resolver isso. Então abrindo o temperatura em... Ah, e daí? Você já fez uma, né? daí a temperatura mínima era de 10 e a máxima era de 22. E aí qual que foi a amplitude térmica que você achou? Muito bem. 10 e 22 é 12. Professor, aqui já tá lá. E a internet não quer funcionar? Professor, aqui já tem abaixado, aqui já tem Quantos que está a previsão para amanhã? Vamos usar o seu aí. 25 graus. Então, ó, como era a lição de casa da Ana, vai dar diferente um pouco. Por quê? Porque ela fez em casa. Então, como que ficou a temperatura prevista para amanhã? Máxima? Máxima 25 graus. 25 graus Celsius. E a mínima? 10 graus. 10 graus Celsius. Qual é a amplitude térmica?
15, porque pega a maior e faz a conta menos o menor. 5 que tira 5, 0. 2 que tira 1, 1. 10, não. 15 não. Eu que me perdi aqui. É 10 graus Celsius. Nossa, viajei na maionese. Então, 25. Vou fazer outra conta aqui. Máxima, 25 graus Celsius, menos a mínima. A mínima é 10 graus Celsius. 5 que tira 0, 5. 2 que tira 1, 1. Então, a amplitude térmica é de 15 graus Celsius. Marque no caderno de vocês, quem já fez a lição de casa que nem a analista já tinha feito, deixa de lá. Mas marque no caderno de vocês que amanhã a previsão é de 25 graus e a mínima é de 10 graus. Amanhã a gente vai abrir o celular e vai ver se realmente aconteceu isso ou não. 25 graus, né? 25 graus Vou deixar baixado. e a térmica. Então é uma resposta pessoal, que nem o da Ana Alice deu diferente da nossa de hoje, porque ela já fez no sábado, prevendo a previsão do tempo do domingo. Vocês lembram se domingo fez a temperatura que ela falou? 23 graus, fez muito calor, um pouco calor, né? Fez. Tá difícil, né? A gente Tem uns 20 graus. né? Tanto que a Valentina tá até cobertor da cosa ali hoje. O Guapiar tá fazendo frio ultimamente. Tá aqui, professor? Tá E lição de casa. Lição de casa, página 37. Vocês vão fazer o exercício 3.1. Vou pedir nem um pouquinho. Só o 3.1. Resposta A e B. Tá bom? Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Deixa o like, se inscreva no canal. Também avisa nós aí qual é o seu nome e de que cidade você é. Pra gente mandar um salve para vocês em aulas futuras. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.